Olá, doutor Gabriel Portela, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa Vitrine e esclarecer dúvidas, né? Na última participação, na semana passada, nós falamos no finalzinho da entrevista sobre a questão do tempo da aposentadoria, né? E hoje vamos falar sobre esse assunto. Tiago, é sempre um prazer estar com você, com nossos ouvintes, telespectadores, né? E sempre trazendo uma informação jurídica de forma clara, precisa e simples, né? Que a população possa compreender os seus direitos, né? Com a reforma trabalhista, muita coisa mudou e tem mudado ao longo do tempo, não é? Já tivemos inúmeras mudanças e aquelas dúvidas prevalecem. Como que funciona a questão dos pontos? Como funciona o tempo para aposentadoria? Trabalhou com periculosidade, reduz o período que precisa ser para pedir aposentadoria. Doutor, vamos esclarecer então? Vamos sim. Nós tivemos aí nos últimos anos duas grandes reformas, né? A reforma trabalhista, que modificou alguma legislação, a legislação trabalhista, e também a reforma da Previdência, né? Em 2019 nós tivemos uma reforma constitucional que trouxe alguma mudança, né? Aumentando aqui alguns prazos, tempo de contribuição para aposentar, né? Todo mundo começa a vida trabalhando e já pensa na aposentadoria, né? E, infelizmente, mudaram algumas regras e nós temos que trazer essas informações para os nossos ouvintes. Na prática, doutor, o que é que mudou? Bem, com relação ao tempo. Ao tempo, a idade ela foi aumentando, né? A idade para aposentar, aquela aposentadoria por tempo de contribuição, ela também houve uma alteração. Isso desde 2019, ela vem alterando. Por exemplo, a idade mínima para a mulher se aposentar hoje, em 2025, é de 59 anos e 3 meses. Para o ano que vem, 2026, já vai aumentar para 59 anos e 6 meses. Então, são 3 meses a mais que a idade está aumentando, tá? Então, para o homem, esse ano 2025 são 64 anos e 3 meses, o ano que vem são 64 anos e 6 meses, né? Essa idade ela vai aumentando progressivamente, né? Até chegar aí na idade que eles estão propondo, que vai ser de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então vai aumentando. Está aumentando. Ano a ano. Está aumentando. Isso começou em 2020, né, e progressivamente está aumentando. Quem inicia hoje, né, para a gente que é mais jovem um pouco, se começar hoje a contribuir pela lei atual, né, se não mudar até lá, nós vamos ter que ter, ou nós homens, 65 anos para os homens e 62 anos as mulheres. Nossa, e a questão da aposentadoria, só a idade já é suficiente para aposentar? Não, a gente tem algumas formas de aposentadoria, tá? Essa é a idade mínima para aposentar por tempo de contribuição. Hoje, a mulher ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem 35. No mínimo? No mínimo. Daí tem o fator idade mais o tempo de contribuição, tá? Existe uma outra forma que é muito conhecida também, né, pela população, que é a aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por idade, ela já está de forma fixa. Hoje a mulher tem que ter no mínimo 62 anos, tá? E o homem 65 anos. A idade fixa da aposentadoria por idade não muda mais. Pela atual legislação, 62 anos mulheres, 65 homem. Mas precisa ter um tempo mínimo de contribuição menor. Tem. A mulher tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e o homem 20 anos. Olha, o homem também era 15. Também era 15. Agora passou para 20. Passou para 20 anos. E algo que é interessante a gente até informar a população, isso inclusive aconteceu com meu pai. Ele trabalhou muito tempo registrado, depois ele ficou um tempo sem registro nenhum na carteira. E aí ele atingiu a idade para aposentar e não estava contribuindo com o INSS naquela época. Mas como ele já tinha o mínimo de contribuição, pela idade ele conseguiu aposentar. Então isso é interessante para a população, porque às vezes a pessoa trabalhou 20 anos com carteira assinada e até pela situação econômica atual, né, a mudança que tem, a pessoa começou a trabalhar num pequeno negócio, sem registro, sem formalidade nenhuma, e não está contribuindo com o INSS. Se a pessoa já contribuiu
e tem aí as mulheres 15 anos de contribuição e os homens hoje já têm 20 anos de contribuição em carteira e atingiu a idade, né, 65 para os homens e 62 para as mulheres, eles podem procurar o INSS e pedir a aposentadoria por idade. E aí, no caso, qual é o valor da aposentadoria nesses casos? É o salário mínimo? O salário mínimo é a aposentadoria mínima que o INSS paga, tá? Quem contribuiu ao longo do tempo com o INSS e o salário foi ali pequeno, vamos supor, se existisse um salário inferior ao salário mínimo, o mínimo que o INSS tem que pagar é o salário mínimo. Ninguém vai receber um benefício inferior por aposentadoria que o salário mínimo. A média é feita sempre da seguinte forma: pega as contribuições, uma média aritmética de 94 para cá, do ano 94 para cá, e tira uma média dos salários de contribuição. Exclui 20% dos menores salários, pega 80% dos melhores salários, maiores, e faz uma média aritmética para chegar ao valor do benefício, né? E aí é aplicado ainda também o fator previdenciário, né? Dependendo da idade que você vai aposentar, vai descontar ali para chegar no valor da aposentadoria. Olha, e doutor, se a pessoa tiver 65 anos, o homem, e 20 anos de contribuição, ele ingressar no INSS pedindo aposentadoria, corre o risco do INSS negar? Olha, se tiver tudo documentado, tem a idade, tem o tempo de contribuição, tem a carteira ali certinho registrada, não é para negar, né? Se caso negar, é porque de repente o INSS detectou alguma inconsistência dos dados. Porque antigamente acontecia muito das pessoas registrarem na carteira, mas o patrão não recolheu o INSS. Então, para o INSS não existiu aquele registro, só existe na carteira. Daí é necessário essa pessoa juntar essa documentação no INSS, às vezes o INSS nega, tem que muitas vezes inclusive se socorrer da Justiça Federal, né, através de um advogado, para poder reconhecer esse período trabalhado. Então, antigamente principalmente porque a carteira era física e o registro era feito ali. Sim. E às vezes ficava só na carteira mesmo. Só na carteira, principalmente trabalhador doméstico, tá? Caseiro, a doméstica de casa, jardineiro. O patrão ali assinava a carteira e não pagava o INSS. Daí eu tenho que comprovar isso judicialmente, que ela trabalhou, de repente até ouvir testemunha, juntar outras provas daquele período trabalhado, né? Puxa vida, doutor. Mas é importante que agora já fica estabelecido. São 59 anos e 3 meses para as mulheres, mais 30 anos de contribuição. E para os homens, 62. 64 e 6 meses, o tempo mínimo. Agora. Então, 64 anos e 6 meses. Tendo 35 anos de contribuição. E precisa ter 35 anos de contribuição. Isso. E a expectativa é que essa idade vá aumentando, né? Sim, vai aumentando. E aí, se não tiver nenhuma modificação, a gente vai chegar no teto dos 65 anos para o homem, né? E 62 para as mulheres. O que o INSS quer é chegar nessa idade mínima, tá? E doutor, tem alguma... O que significa a questão dos pontos? Porque quando a gente olha no site lá do INSS, sim, vê lá que é tanta idade, tanto tempo de contribuição igual a tantos pontos. O que significam esses pontos? Tá, essa contagem dos pontos, né, é a soma da idade mais tempo de contribuição, tá? Então, hoje, os pontos que tem que ter para a mulher em 2025 são 92 pontos. Tem que somar os dois e dar 92. Isso, tempo de trabalho registrado ou contribuição com o INSS, né? Porque a pessoa pode contribuir de outras formas. A gente fala muito de carteira assinada, mas tem aquele trabalhador autônomo que recolhe carnê, aquela pessoa que às vezes é do lar, mas contribui diretamente com o INSS. Contribuinte. É o facultativo, né? O pequeno empresário, o empresário também que contribui com o INSS. Tudo isso é contado para tempo de aposentadoria, tá? Então, esse ano, 92 pontos para mulheres, 93 para homens. O ano que vem, já vai subir mais. Os homens vai para 102 pontos e mulher 93. Então, vai subindo esses pontos. E corre o risco da idade e o tempo de contribuição darem a possibilidade da garantia, mas os pontos ainda não baterem?
Pode, pode. E nesses casos, o que acontece? Daí- Ela consegue pedir aposentadoria mesmo assim? Não, é um requisito, a regra dos pontos já está valendo, tá? Então tem que preencher os pontos. Por exemplo, uma situação que eu entendo que é injusta com o trabalhador. Aquela pessoa que começou a trabalhar muito cedo, né? Antigamente a pessoa começava com 14 anos, trabalhava até antes, mas com carteira assinada já estava trabalhando e tal. Às vezes tem trabalho rural também, a pessoa trabalhou no período rural, que era muito comum começar a trabalhar cedo. E ela tem hoje já, ela chega com 60 anos de idade, por exemplo, o homem, e já tem 40 anos de contribuição. Não pode aposentar, porque não tem a idade mínima. Puxa vida, e aí tem que continuar. Tem que continuar. Antigamente era possível. Era possível. Com a alteração na reforma é Sim. que ficou inviável. Infelizmente, assim, prejudicou hoje para aquela pessoa que começou a trabalhar cedo. Porque muito embora você atinja os pontos, você tem a regra da idade, tem a idade mínima. Puxa vida. Então uma coisa está ligada à outra. Está ligada a outra. Bom, a pessoa para conseguir se aposentar hoje, ela tem que recolher vários documentos ali para buscar esse benefício. Quais são os principais, doutor? Ó, o principal documento para quem trabalha empregado é a carteira de trabalho. Tá? Quem paga de forma facultativa, como autônomo, né, contribuinte individual, deve guardar esses comprovantes. Hoje, de forma eletrônica, ficou muito mais fácil, né, porque já entra no sistema. Então é importante você entrar ali, ver as suas contribuições no meu INSS. Todo cidadão pode cadastrar ali a sua senha pela senha Gov e acompanhar ali as contribuições mensais. Tá? E até um detalhe, viu, Thiago? Assim, a gente trabalha previdenciário e trabalhista sempre junto, né? Tá interligado. Se você entra lá nas suas contribuições, você trabalha registrado e vê que não está tendo contribuição, isso é um motivo para rescisão direta contra o patrão, porque o patrão tem a obrigação de contribuir com o INSS. Tá? E é esse tempo que vai contar para sua aposentadoria. E a contribuição ao INSS não é a mesma coisa do FGTS. Não, o FGTS é uma poupança que é obrigatória para todo mundo que trabalha, né? Mas é uma poupança para desemprego, né? Hoje tem o saque aniversário, que a pessoa pode sacar ano a ano um pouquinho desse dinheiro, mas é uma poupança. O INSS é destinado à aposentadoria. Tá? São institutos diferentes. Tá? Agora, doutor, existe a possibilidade de conseguir se aposentar com menos tempo, salvo raras exceções? Por exemplo, se a pessoa trabalhou com atividade perigosa, insalubre, é possível que esse tempo diminua em função disso? Sim, a insalubridade ela tem uma regra especial, né? E aí é contado no tempo de trabalho, cada 5 anos trabalhado você ganha 1 ano. Tá? Então aí a pessoa que trabalhou em ambiente insalubre, ela atingiu a idade, ela não precisa da idade, tendo tempo de contribuição, ela consegue a aposentadoria especial. Tá? Por isso que chama aposentadoria especial, porque é o tempo de exposição, né, à condição insalubre que vai gerar para ela esse benefício. Né? Então atenção, você aí que é trabalhador em atividade insalubre, pode se aposentar com o tempo de contribuição e não necessariamente precisa atender o tempo de idade. Não precisa porque é o tempo de uma aposentadoria especial. Né? Olha, então muita gente não sabe, doutor? Não sabe dessa questão, que é um direito que assiste aos trabalhadores. E acaba trabalhando, achando que só vai poder se aposentar lá na frente, quando na verdade já poderia ter dado entrada. Sim, poderia. Qual é a maneira mais certa, doutor, de dar entrada na aposentadoria, no pedido da aposentadoria? É direto no INSS? Sim, o trabalhador ele pode ir diretamente no INSS, tá? Faz o protocolo. Tá? Eu até oriento, o primeiro protocolo do INSS, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer. Tá? Entrou lá, é acessível. Agora, a partir do momento que começa a ter algumas exigências e você vê alguma dificuldade, tá? É importante você procurar um advogado previdenciarista. Tá? Principalmente aquelas pessoas que trabalharam em regime especial, tá? Porque tem que se levantar alguns documentos do período trabalhado para comprovar o trabalho em condição especial. Né?
O ideal, né, dos mundos é que antes de se aposentar, a pessoa passe por um advogado para ele fazer uma triagem e até orientar qual é a melhor aposentadoria. Porque o que acontece, Thiago? O INSS, a pessoa chega lá, ela tem uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é maior. De repente a pessoa chega lá, eles acabam considerando um benefício inferior. Sim. Né? De repente não dá a melhor aposentadoria para o contribuinte, ele concede aquela que está mais fácil ali no sistema. E isso às vezes acaba gerando prejuízo para o trabalhador. Né? Porque se levar em consideração, ele teria possibilidade de ter um benefício maior. Com certeza, com certeza. E às vezes o agente do INSS vai pelo caminho mais fácil, que é um valor mais baixo. Ele preencheu um dos requisitos ali, ele já concede aquele benefício. E a legislação diz que o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício para a população. E na prática não acontece. E como que o trabalhador sabe disso? Então, é o tipo de situação que só consultando um profissional da área que ele vai conseguir analisar e dizer, olha, essa aposentadoria aqui poderia ter sido melhor. E se por acaso ele descobrir agora já tendo sido aposentado de maneira que causou prejuízo para ele? É possível. Ele tem que recorrer? É possível ele recorrer. Tá? É possível ele entrar com a revisão, tá? E questionar aquele benefício que foi concedido. Tá? Doutor, quando a pessoa entra no site do INSS, ali aquelas informações, elas estão oficiais, elas são verdadeiras, elas estão atualizadas? Porque eu ouvi já relato de algumas pessoas que disseram que o tempo que estava ali ou o valor da aposentadoria parece não ser muito confiável. É garantido? As informações são garantidas, aquelas que constam no site? Assim, a informação do site é uma informação oficial, tá? Porém, ela está sujeita a erro, né? Erro de sistema, erro humano, tá? Então é importante sim. Quando a gente vai fazer um atendimento com o nosso cliente, a gente sempre puxa lá no site do meu INSS as contribuições para ver se realmente é aquilo, é real. E se caso tiver alguma divergência, é possível você recorrer disso, né? Doutor, muito se fala que o INSS está quebrado, está quebrando, que não vai dar conta de pagar aposentadoria para as pessoas, que a população que contribui está diminuindo, muitos estão optando por previdência privada, outros estão com a sua própria empresa, não recolhem contribuição e isso está gerando uma defasagem. Sempre ouvi isso, já faz tempo. Sim. É real? Olha, eu entendo que não é uma realidade. Na verdade, um dos maiores cofres que nós temos no Brasil é o cofre do INSS. É a autarquia federal que podemos dizer que arrecada muito. Né? Tudo que você faz, uma compra de imóvel, tem lá a taxa de INSS que é recolhido. A empresa paga uma parte do INSS, o trabalhador paga o INSS. Então, assim, é um órgão que arrecada muito dinheiro. O problema é que muitas vezes o dinheiro do INSS não é destinado só para aposentadoria e benefícios. Às vezes o governo ele acabou usando esse dinheiro para outros fins. Mas eu entendo que a forma que o INSS tem de contribuição e até esse ajuste de idade que foi feito na emenda constitucional foi para tentar reduzir o déficit, né, do INSS. Então eu não entendo que é um órgão que está quebrado ou vai quebrar. Né? O Brasil está em expansão, muito emprego sendo gerado, porque assim, tem gente trabalhando hoje que não mais com carteira assinada, mas você acaba contribuindo de outra forma, né? Como empresário, na geração de bens, imóveis, todos têm contribuição para o INSS que acaba sendo recolhido. Perfeito, doutor Gabriel Portela. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre, Thiago. Tamo junto. Tamo junto.